Bom dia, tia Paty. Bom dia. Bom dia. Como é que foi sua noite, tia? Dormiu bem? Sim, e você? Tudo bem? Não, tô tossindo muito, tô acordando muito de noite, tô passando mal, tô com medo de ter Covid-19, coisa que Deus me livre. Tem que se cuidar, Davi. Espero que eu chegue no colégio vivo. Gente, nós vamos continuar o conteúdo hoje de evolução, certo? Vamos só aguardar os outros colegas chegarem. Deixa eu conectar aqui o meu microfone para a gente começar a nossa aula. Bom dia, tia. Bom dia, bom dia. Olá, todos estão me ouvindo? Sim, tia, eu tô ouvindo. Ok. Júlia também. Os demais, gente, estão me ouvindo? Sim, professor, tô vendo perfeitamente. Ok. Gente, vamos aguardar só mais uns minutinhos para a gente iniciar nossa aula, tá? Em relação à aula passada, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Hoje nós vamos encerrar esse conteúdo de evolução, certo? Nós vamos encerrar com o estudo da ancestralidade humana, né? A evolução humana, e também vamos falar um pouquinho de seleção artificial, sedentarismo e seleção artificial, certo? Para a gente encerrar esse nosso conteúdo. Eu vou logo fazer a chamada de quem chegou agora no horário, quem está aqui, no horário certinho, tá? E a gente vai aguardando mais alguns minutinhos para a gente iniciar. Davi, Matheus, Daniel, Presente. Júlia, Presente. Maria Clara, Ana Caroline, Presente. Kaique, Presente, tia. Pedro Borges. Presente, tia. Ok. Nós vamos aguardar só mais 2 minutinhos para a gente iniciar, tá bom? Esse conteúdo está na página do livro de vocês.
a partir da página 388. Gente, na evolução humana, nós já sabemos, né? Nós vimos nos slides passados a nossa ancestralidade comum com os chimpanzés e os gorilas, porque nós estamos dentro da família dos primatas, certo? Nós fazemos parte do mesmo grupo, então isso nos indica que nós tivemos um ancestral comum a eles. Não que a gente tenha evoluído diretamente deles, né, dos chimpanzés e dos gorilas. Nós temos vamos, enquanto os outros chegam, Cassie está chegando aqui. Bia. Olá, Bia, Cassie, vocês estão me ouvindo? Tudo bem com Sim, tia. vocês? Bom Oi, dia. tia, bom dia. Tô ouvindo a senhora. Tá ok. Iago tá chegando bem aqui. Oi, Iago, bom dia, você está me ouvindo? Tô, tia, tô ouvindo. Bom dia. Iago, eu Oi. peço que você ajeite aí seu nome. Ah, tá. Tem arroba, Iago, coloca o nome direitinho, tá, Iago? Tá, tia, peraí. Certo, gente. Então, enquanto os outros chegam, como eu estava falando, Kécio e Bia, nós vamos continuar a evolução, o estudo da evolução humana, da nossa ancestralidade, certo? Nós já vimos que nós temos um parentesco evolutivo com os outros primatas, os gorilas, chimpanzés, por conta. Maria Vitória está chegando. Por conta da nossa ancestralidade comum, né? Nós temos um parentesco evolutivo com eles, porque nós fazemos parte do mesmo grupo dos primatas, certo? Todos nós somos primatas, evoluímos de um mesmo ancestral. Como a gente viu na aula passada, até mesmo o nosso material genético, o nosso DNA, é muito semelhante ao dos chimpanzés e dos outros primatas, principalmente dos chimpanzés e bonobos, certo? Que a gente viu naquele slide. Então, tendo em vista essa nossa aula sobre ancestralidade, né, sobre o nosso parentesco evolutivo com os macacos, né, nós fazemos parte do mesmo grupo que são os primatas, a gente tem condições de responder aquela questãozinha que já estava que já também estava que também já esteve no livro de vocês do 8º ano, quando a gente também estudou sobre evolução, um pouquinho da evolução humana. Agora nós vamos lá para essa página dessa atividade, página 391. Vamos lá, quem está com o livro aí, que é para estar com o livro, certo? E nós vamos novamente analisar essa questão. O que aparece aí nessa questão? Quem está com o livro aí, Davi, Matheus, Júlia, Maria Clara, Ana Caroline, Kaique, Pedro Borges, Kécio, Bia, Maria Vitória e Iago. Estão com o livro. Então, o que nos retrata essa imagem? 391. Por aquela aula que nós tivemos sobre ancestralidade humana, falando principalmente da nossa ancestralidade, parentesco evolutivo
com os macacos, né, chimpanzés e gorilas principalmente, que nós vimos a nossa árvore filogenética, né, que a ramificação ela é muito próxima dos gorilas e dos chimpanzés e bonobos, e o outro ramo para evolução do ser humano. Então, visualizando essa imagem, que ao ano passado a gente já viu também essa imagem, já analisamos essa imagem em sala de aula, quando estudamos a evolução humana lá no 8º ano. Então, o que nos retrata essa imagem aqui? Em Júlia. Retrata a imagem, né? Tá mostrando que a gente evoluiu do chimpanzé. Diretamente do chimpanzé, não foi Sim. isso? E nós sabemos que isso é verdadeiro ou é falso? Isso é totalmente errado, falso, porque a gente teve um descendente, um ancestral comum com ele, na verdade. Por isso que a gente tem algumas características parecidas com ele, mas não não evoluímos dele diretamente. E também não foi uma evolução linear, como está mostrando aqui, como se fosse uma evolução certinha. Muito bem, Júlia. Lembra bem perfeitamente das nossas explicações, né? Que nós analisamos ano passado essa imagem e ela retornou agora para o nosso livro do 9º ano, porque nós estamos estudando evolução humana e a gente precisa ter muito claro isso na nossa mente, que nós não evoluímos diretamente do macaco. A evolução não é algo linear, ela não é no caso do estudo das árvores filogenéticas, nós vimos que não tem uma continuidade, porque é montado um quebra-cabeça de acordo com o que é achado, né? Os registros, principalmente os registros fósseis, que são achados, que são encontrados por arqueólogos, paleontólogos, que vão fazendo essa montagem desse quebra-cabeça. Então, tem ainda muita coisa para ser desvendada, de acordo com os estudos arqueológicos, paleontológicos, certo? Que são os profissionais que fazem estudo desses registros fósseis, né? E os registros fósseis, nós sabemos que são evidências da evolução, não só da evolução humana, mas de todos os seres vivos dessas espécies atuais que nós temos conhecimento, que são catalogadas. Pedro Vinícius está chegando aqui. Sara, está me ouvindo, Sara? Sim, tia, bom dia. Bom dia. Então, gente, ao analisar essa imagem, como Júlia fez uma análise perfeita, nós temos uma imagem aqui que nos retrata uma evolução do ser humano diretamente evoluindo do chimpanzé. Isso não aconteceu. Essa imagem, ela é totalmente errada, até mesmo porque a evolução não é algo linear, ela não, às vezes, devido aos registros que se tem, não é algo que tem continuidade, certo? Por isso que na árvore filogenética da espécie humana, a gente não vai ter algumas continuidades dentro do estudo da árvore filogenética, porque muitos fósseis ainda não foram encontrados. O que se tem dentro daquela árvore filogenética que a gente viu na aula passada são dados comprovados a partir de estudos fósseis, principalmente de estudos fósseis, porque nós sabemos que também existem outras evidências da evolução, né? Nós temos os órgãos homólogos, análogos, nós temos os órgãos vestigiais, como o apêndice vermiforme, que existe hoje no nosso sistema gastrointestinal, né? Esse apêndice vermiforme, nos outros mamíferos, ele é bem mais desenvolvido, no nosso é só um vestígiozinho, no caso dos outros mamíferos, ele é maior, porque ajuda no processo de absorção de nutrientes, na digestão. Então, essa é uma evidência incontestável da evolução, o apêndice vermiforme e outras evidências principais, como os fósseis. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês para a gente dar continuidade ao nosso estudo da ancestralidade humana, tá? Para a gente entender como que nós conseguimos chegar até aqui, né? Como nós conseguimos chegar até aqui, se o computador me ajudar, né? Fica tudo bem.
porque aqui parece que eu estou apertando uma tecla todo o tempo com esse meu teclado aqui, que não está muito legal. Mas vamos lá. Eu vou tentar abrir aqui a tela todinha. Se eu não... Ah, tá. Tá passando assim. Então, gente, nós estudamos na aula passada as nossas características humanas, né? As características que permitiram a nossa evolução. Nós também somos resultado de um processo de seleção natural. Bom dia, Porque... tia. Oi, Augusto, tudo bem? Já estamos começando a nossa aula aqui sobre a evolução humana, de onde nós paramos, né, na aula passada. Então, gente, o que nos permitiu, quais foram as nossas características vantajosas, né, que a gente conseguiu vencer os limites do ambiente, nós conseguimos passar pelo crivo da seleção natural. O cérebro pensante, o nosso cérebro é muito mais desenvolvido do que qualquer outros hominídeos. A postura ereta nos permitiu ter uma visualização maior do ambiente em que a gente vive. A nossa visão, nós temos um campo maior de visão com a postura ereta. Os nossos braços livres, com as mãos e os polegares oponíveis para pegar, para manipular objetos, para criar objetos, né, que permitiu ajudar na nossa defesa. Nossa visão diferenciada, como eu já falei, né, maior... Rapidinho. Gabriel, tá chegando. Bia, eu acho que a Bom internet... dia. Oi, bom dia, Gabriel. Vamos lá. Nós já estamos aqui estudando as características dos seres humanos, a nossa ancestralidade humana. Então, outra característica primordial foi o desenvolvimento da linguagem. Os nossos ancestrais, eles não tinham o desenvolvimento da linguagem. Eles se comunicavam, tipo, por forma de grunhidos, certo? E com o nosso cérebro pensante, né, o desenvolvimento da nossa massa cefálica, do nosso cérebro, permitiu com que a gente conseguisse ter uma linguagem articulada. Além disso, da linguagem articulada, também permitiu que a gente começasse a deixar as nossas experiências gravadas em algum lugar, tipo aquelas pinturas rupestres, né, de desenhos mostrando como era o dia a dia, a vivência deles, caçando animais. Vocês já devem ter visto, né, essas imagens de pinturas rupestres, né. Aqui no nosso Brasil, nós temos um sítio arqueológico, que é o Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. Tem muitas pinturas que retratam como aqueles hominídeos viviam naquele tempo, né? Nos tempos mais... há milhões de anos atrás. Então, tudo isso, gente, todas essas características permitiram com que a gente vencesse as intempéries do ambiente, vencesse todos os limites impostos pelo ambiente, e a gente está aqui até hoje, certo? Os outros hominídeos, eles tinham outras características completamente diferentes. Olha só, a evolução do crânio, né? O nosso crânio é esse aqui, ó, mais elaborado, né? Nós percebemos aqui a questão da arcada dentária, que também é diferente, né? Nossa arcada dentária ficou menor, a gente ter a testa, né? A questão daqui da testa também foi ficando menor, porque o nosso cérebro foi aumentando, o nosso rosto foi ficando mais alongado. E aqui nós temos os nossos primeiros hominídeos, né, o Ardipithecus rámidos, que ele já ainda tinha uma característica muito próxima dos chimpanzés, né, ele ainda andava, ele não tinha postura ereta, ele tinha ainda as mãos,
membros superiores para se apoiar no chão, o hábito, nos retratando o hábito arborícola, né? Esses fósseis foram descobertos na Etiópia na década de 90, né? As pernas eram compatíveis com a postura bípede, dentição do tipo humano, dedão do pé é oponível, né? Ele habitava em área formada por um mosaico de terras úmidas, né? Bosque, pântanos. Aí nós temos um outro hominídeo, né, que já é um pouco mais evoluído, o Australopithecus afarensis, que temos o um representante, a Lucy, né, que foi encontrado. Eles fizeram toda uma simulação de como era o corpo da, da Lucy, né? E aqui o crânio, a evolução do crânio, né? O tamanho do cérebro ainda era muito pequeno, 385 centímetros cúbicos, ainda possui os dentes muito grandes, as mandíbulas muito robustas ainda. Os machos eram bem maiores do que as fêmeas, incluíam vários ossos e articulações, punhos, juntas, dedos, típicos de animais que sobem em árvores, ainda tinha hábitos arborícolas, né? Esse Australopithecus afarensis mais ou menos era nesse formato, ele já tinha uma postura ereta, mas ainda tinha hábito arborícola. Aqui são registros fósseis, né, da Lucy, de como era a Lucy, os ossos, né, a organização do tecido ósseo dela, do sistema esquelético. Aqui eles fizeram toda essa montagem no museu, né, que ela se encontra. Então, esse fóssil ele foi encontrado na Etiópia na década de 70 e batizado como Lucy, mas aproximadamente era uma fêmea de 1,30 m de altura, tinha um cérebro não maior do que um chimpanzé, então o cérebro dela era bem parecido com o do tamanho do chimpanzé. Os ossos do punho e da palma da mão eram adaptados para uma pegada forte, né? Tanto quanto eram os ossos compridos e curvos, como a gente viu na imagem anterior. Ó, os ossos. Aqui, ó, compridos. Os ossos dos quadris e da perna também eram adaptados para subir em árvore. Aqui a imagem, né, do sítio arqueológico de Laetoli, na Tanzânia, onde eles encontraram um registro fóssil, que são pegadas fósseis desses Australopithecus afarensis, que confirmaram que eram bípede, caminhavam em posição ereta ou semi-ereta, e eles fizeram uma simulação do ambiente em que eles passaram, né, que deixaram essas pegadas. A pegada mais funda eles concluíram que era de uma fêmea carregando um peso que provavelmente era um bebê, né? Por isso que a pegada mais funda ficou de um lado e o macho na frente, a fêmea atrás. E era uma região vulcânica, com certeza tinha argila, e aí conseguiu ficar essa pegada, né, até hoje, nesse sítio arqueológico que foi encontrado lá na Tanzânia. Os Australopithecus, depois dos Australopithecus afarensis, vêm os africanos, né? Aqui já é a imagem, né, do crânio deles, como eles eram, né? Ainda tinham muito pelos e tudo, mas já conseguiam manipular, né, por conta do polegar oponível, manipular os objetos. Eles já tinham uma capacidade cerebral maior, era 500 metros cúbicos, testa mais larga e alta, a face mais curta, né, diferente da nossa. Os dentes apresentavam algumas características humanoides e eles tinham o hábito bípede. Depois desses Australopithecus africanos, nós temos aqui, gente, uma árvore filogenética, né, como a gente falou, não é linear. Então, essas árvores filogenéticas, elas não têm continuidade, porque ainda tem muita coisa para ser descoberta, né? Então, depois do africanos, vem um outro hominídeo aqui que ainda não foi detectada a espécie, ainda não foi catalogada essa espécie, aí o Homo habilis, que provavelmente foi o ancestral do Homo habilis e do Rudolfensis. Aí tem o Homo ergaster, erectus, neanderthalensis, heidelbergensis e o Homo sapiens.
o Homo sapiens, nós, como eu falei para vocês, nós vencemos todas essas intempéries do ambiente por conta das nossas características que eu falei no início. Então, os Homo neanderthalenses, neandertalenses, eles não conseguiram passar pelo crivo da seleção natural, por isso que eles foram extintos, certo? Então, agora a gente vai falar dos humanos arcaicos, né? Aqui temos uma outra árvore filogenética, né? Uma visão geral dos hominídeos, né? Que surgiram. E agora a gente vai começar falando do Homo habilis. Aqui também nós temos uma representação de como eram os Homo habilis. Ainda o crânio, né? A testa um pouco mais, a arcada dentária, né? Mais protuberante. A testa também mais larga. Ele tinha uma postura bípede, porém o cérebro dele já era maior, 600 metros cúbicos, o peso era por volta de 35 quilos, as mãos anatomicamente bem desenvolvidas e indicando ser ele o autor dos instrumentos de pedra lascada, utilizado para retalhar animais mortos por outros carnívoros. Sua habilidade levou à construção de uma espécie de abrigo, né? Existe esse abrigo, que foi descoberto, o Círculo de Pedras, há 1.750.000 anos, né? Sendo que estas pedras, juntos com ossadas e ferramentas, sugerem que o Homo habilis já era um animal sociável, porque ele construiu esse abrigo, né? Uma espécie de abrigo. Alguns estudiosos afirmam que o Australopithecus gary, que também tem esse outro, né? Ele tinha sido os primeiros autores da pedra lascada. Aí ainda tem essa divergência, né, de opiniões entre os autores que estudam a evolução humana. Aí temos aqui a imagem do Homo habilis, né, como aqui um Homo sapiens. O Homo habilis, ele era bem a estatura baixa, né? Aqui comparando o nosso crânio com o deles, como era. E ele já aqui manipulando, né, o objeto, manipulando a pedra, né? Gente, outro grupo que nós vamos estudar agora é o grupo erectus, né? Os que tinham postura ereta. Aqui o Homo ergaster, aqui é uma imagem de como era o Homo ergaster. Ainda a testa tinha essa aparência, né? Mais larga, a arcada dentária também, certo? Então, o Homo ergaster, ele já tinha aqui, temos o sistema esquelético dele, né? Desse Homo ergaster. Aqui, ó, como ele era, a simulação de como era o porte físico dele, ele segurando uma lança, então já indica que ele já manipulava bem os objetos, né? Fabricavam objetos de pedra mais avançados, o postura bípede, eles também eram mais rápidos. Primeiro hominídeo totalmente ereto, o Homo ergaster. Tinha crânio alto e redondo, né? Grandes protuberâncias ósseas aqui nessa região da testa, a arcada dentária. Ele já tinha pequenos músculos intercostais, esses músculos intercostais que ajudam na nossa respiração, né? Usados para controlar a entrada e saída de ar, né? Pelos humanos modernos, como nós temos. Ele já tinha um músculo intercostal primitivo. Eles se alimentavam de carne, mas os dentes deles ainda eram pequenos. Eles já se vestiam com pele de animais, já faziam fogueiras, moravam em cavernas. Eles foram os primeiros hominídeos a caçar em grupos coordenados, olha só. Então, essa questão dos grupos coordenados é bem interessante, porque a partir disso, eles têm mais condições de se proteger, né? Andando em bando, em grupos. A migração para fora da África. Então, nós temos aqui uma visão da migração, né, para fora da África, como que os hominídeos conseguiram se movimentar, seguir, migrar para outras regiões. E a partir da migração que esses hominídeos, eles foram
eles foram conquistando outros ambientes e se adaptando àqueles novos ambientes, certo? Gente, lembrando que todas essas características desses hominídeos todos que a gente já estudou, são características que provavelmente surgiram dos fatores evolutivos, recombinação gênica, mutação gênica, que permitiram o aparecimento de características vantajosas, né, em relação aos outros, né, os antepassados. Aí temos um outro hominídeo, né, o Homo antecessor, os fósseis dele foram encontrados em sítios arqueológicos na Espanha, já na Europa, né, os machos adultos tinham em média 1,80 m, já tinha uma altura, né, considerada bem próxima da nossa. Eles atingiu 90 quilos, o volume encefálico deles aumentou muito para 1.150 metros cúbicos. Existe uma hipótese que afirma que esse hominídeo faz parte da mesma população do Homo heidelbergensis, né? Ainda existem estudos, precisa ter estudos para comprovar tudo isso, então já era um próximo nosso, né? Parente próximo. E vem aqui o heidelbergensis, né? Que já tem características bem próximas nossas, né? Ele é um hominídeo de 600 mil anos. Aí aqui nós temos como eles eram, né? A postura dele bípede, ereta, aqui uma imagem de um homem moderno, do Homo erectus, aqui para a gente ter uma noção de como eles eram, a estatura ainda era baixa. Mas a gente está falando de Homo heidelbergensis, né? Olha só, o cérebro dele, 1.400 metros cúbicos, já era bem grande, ele teve um acréscimo significativo ao desenvolvimento humano, né? Que foi a utilização do fogo em larga escala, sua habilidade para caçar, se direcionando para as presas fáceis, animais sem periculosidade, ossos de animais capturados, só que eles não pescavam, não usavam os peixes, né, na sua alimentação, viviam em cavernas. E esses são hominídeos que têm provas que eles cuidavam dos doentes, então eles já tinham uma relação sociável mais próxima da família, né, já tinham uma afetividade, eles enterravam seus mortos. Então, o Homo heidelbergensis ele já tem características muito próximas da nossa, né, de cuidar dos doentes, proximidade com os demais, né, principalmente os membros da família, do mesmo grupo, que eles andavam muito em grupo, né. E aqui mais uma imagem, né, onde está o Homo heidelbergensis, bem aqui, ó. Ele está bem próximo do Homo sapiens. E também nós temos aqui uma outra ramificação, o Homo neanderthalensis, que é o que a gente vai estudar agora. O Homo neanderthalensis, gente, aqui nós temos a imagem dele, né? A imagem do crânio dele, né? Que já era um pouco mais... já era bem diferente, né? Aqui a imagem do Homo neanderthalensis, o que ele usava, que é dele, do Homo neanderthalensis, e daqui é do ser humano moderno, né? Como era o cérebro dele, né? O crânio já estava mais, aqui ó, nessa parte frontal, já estava um pouco mais parecido com o nosso. E aqui os objetos, né, que eles manipulavam. 300 mil anos. Por que Homo neanderthalensis? Porque eles foram encontrados no Vale de Neander, os registros fósseis deles, lá no ano de 1856. Tá bem? Que é o Vale de Neander, na Alemanha, né? Todos esses pontinhos aqui é onde eles se encontravam, né? Os Homo neanderthalensis. Eles tinham um volume do cérebro bem grandão, né? 1.600 metros cúbicos, o rosto grande, a cabeça ainda reduzida, com a testa inclinada para trás, uma saliência óssea acima das órbitas. Ele ainda tinha essa saliência óssea nas órbitas oculares, aqui nessa região da sobrancelha. A parte inferior da face se projetava para a frente, do nariz achatado ainda. Legítimo dos homens das cavernas, os neandertais, eles tinham corpo e membros curtos e compactos que reduziam a extensão da superfície do corpo, uma adaptação ao frio da Europa.
Eles já usavam ferramentas mais elaboradas, como a gente viu na imagem anterior, que sugere que eles deveriam ser bons caçadores. Material vegetal encontrado nos dentes fósseis indicam que eles também se alimentavam de vegetais, então eles eram onívoros, se alimentavam de carne e de vegetais. Alguns indícios dizem que eles eram capazes de falar, certo? E aqui, raramente eles produziam ferramentas a partir de matérias-primas preserváveis, né? Então, apesar deles terem uma habilidade para trabalho na pedra, eles não tinham essa questão, né? Possuíam organização social suficiente desenvolvida para permitir a sobrevivência de indivíduo até idades avançadas. Então, no caso do homem, que a gente chama Homo sapiens neanderthalensis, né? Porque ele já é um ancestral nosso, eles já tinham essa organização social. Então, eles tinham como se proteger e os indivíduos conseguiam viver até a idade mais avançada, conseguiam ficar idosos, né? Não foram encontrados indícios substanciais de comportamentos simbólicos deles, ou da produção de objetos simbólicos, mas também existem indícios que eles enterravam seus mortos em rituais fúnebres, como o ser humano moderno faz, né? Enterrar os seus mortos, fazer as últimas homenagens em rituais fúnebres. Eles já faziam isso. Aqui, nós, Homo sapiens sapiens, aqui é como o nosso cérebro, né? Aqui é o crânio, aqui como os nossos ancestrais poderiam ser, né? A estrutura, o biotipo, a estrutura física. Os primeiros fósseis já foram encontrados em 1868 na França, na região de Cro-Magnon, um povo de Cro-Magnon, posteriormente em outras regiões da Europa e Ásia, foram descobertos grande número de fósseis. A espécie humana moderna iniciou sua evolução na África. Nós temos alguns estudos que comprovam que foi a partir da linhagem Homo ergaster, que eu mostrei no início, né, o Homo ergaster, e daí saiu da África colonizando outros continentes. Estima-se que os humanos modernos oriundos da África chegaram até a Austrália entre 60 e 50 mil anos, ancestrais dos aborígenes australianos. Não sei se vocês já ouviram falar nos aborígenes australianos. Os grupos humanos oriundos da Ásia também chegaram às Américas, provavelmente pelo Estreito de Bering, por volta de 14 mil anos atrás. Aqui, ó. Aqui onde foi o Homo sapiens, aqui o Vale de Neander, né, os neandertalenses que foram vindo para essa região, e aqui o verde, né, que é a migração que eles fizeram, né? As migrações que eles fizeram, essas setinhas todas, aqui é por onde eles foram passando e colonizando essas áreas. Gente, nosso caso, o que nos favoreceu? O nosso desenvolvimento da linguagem simbólica, né? Está intimamente ligado à evolução do nosso pensamento abstrato. Outra coisa que fez também a gente evoluir, vencer a seleção natural, foi como a gente desenvolveu a nossa linguagem, nosso cérebro era muito avançado, pensante, a gente também desenvolveu o medo. E a partir, tem um livro, né, que é Sapiens, inclusive eu vou terminar de ler esse livro, ele indica que o medo, a gente conseguiu, né, vencer também, passar pelo crivo da seleção natural pelo medo, porque a gente tendo medo, a gente conseguia sair, fugir e se esconder dos predadores, certo? Não, isso também por conta de quê? Da evolução do nosso cérebro. A gente teve o progresso do pensamento, né, do pensamento abstrato, representação mental de eventos e objetos sem sua presença concreta. Com isso, o homem passa a ter uma dimensão histórica de si mesmo, contribuindo assim para a evolução da sua cultura. O que é a cultura? É o homem deixar, né, suas experiências, passar suas experiências vividas para os demais, né? Então, há cerca de 10 mil anos, houve o desenvolvimento da escrita também, um grande salto da espécie humana rumo ao conhecimento.
Então, tudo isso, gente, permitiu que a gente chegasse até hoje, né? Principalmente desenvolvendo o pensamento, a criatividade, o medo e outros aspectos que a gente desenvolveu e conseguimos, assim, né, sobreviver até hoje. Gente, aqui é uma imagem, já temos menos de 1 minuto, né, daquele fóssil chamado Luzia. Eu vou interromper o compartilhamento para eu ver quem ainda está aqui, fazer o print Tem que da voltar? tela. Não, a gente está terminando no horário certinho, tá? E agora eu só vou fazer o print da tela. Tem que Gente, ligar a câmera. obrigada. Até a próxima.